Bom, vamos trazer agora informações, porque na Assembleia Legislativa houve um momento, né, que foi o de apresentação do balanço sobre transparência. Hoje a Assembleia Legislativa fez esse ato administrativo para falar sobre a transparência no poder legislativo aqui no estado do Piauí. O presidente Franzé Silva foi quem conduziu isso, Paula? Sim, Joelson, ele fez hoje uma apresentação assim, com moldes de grande solenidade ali no Salão Nobre da Assembleia Legislativa para apresentar esses números. A gente lembra que quando Franzé assumiu a Assembleia ali no início do ano, foi destaque na imprensa, também uma grande repercussão sobre a questão da transparência da Assembleia. O Tribunal de Contas, TCE, ali junto da sua Associação de Magistrados, faz um levantamento que é um comparativo entre os órgãos públicos do governo, secretarias, o próprio Palácio de Karnak e outros órgãos também. E a Assembleia, ali no início do ano, havia ficado no pior ranking, ali na lanterna, como vocês falam no futebol, não é? A lanterna. Então, o Franzé convocou hoje uma coletiva de imprensa, uma solenidade, para anunciar que a Assembleia avançou 30 pontos, chegando agora a um índice de transparência de 75%, Joelson. Vamos acompanhar. Transformar uma Assembleia transparente significa dar acessibilidade de informações para vocês da imprensa, mas para cada cidadão desse estado. Nós queremos ter com o cidadão, com a imprensa, com os órgãos de controle, cada vez mais acesso à informação de como a casa funciona. Então nós avaliamos que precisamos mudar alguns protocolos na área de licitação, na área da receita, na área da despesa, na área de gestão de pessoas. Ainda temos muito que evoluir. Vocês viram que nós saímos de um nível intermediário de 46% para um nível prata, que é o patamar de 75%. Nós queremos chegar no nível diamante, que é o maior nível. E para isso nós temos que tomar uma série de outras medidas. Então, é evoluir em sistemas, é evoluir em protocolos, é evoluir na capacidade de fazer a informação chegar ao cidadão. Bom, essa história da transparência, Paula, é algo que tem chamado muita atenção. O poder público tem se exigido cada vez mais transparência. Então, você tem lá várias ferramentas para garantir que essa transparência aconteça. No caso do Piauí, avaliando dentro de um cenário nacional, ele tem conseguido obedecer isto e subir, inclusive, em algumas posições nessas avaliações? Joelson, esse ranking apresentado hoje na Assembleia, ele é um comparativo entre os órgãos do próprio Piauí, ou seja, um avanço dentro do próprio estado. Agora, há mais ou menos algumas semanas atrás, foi divulgado um levantamento da Agência Transparência Internacional do Brasil, que faz um levantamento nas assembleias e órgãos públicos de todo o país. E no Piauí, a gente ainda tem que avançar, porque a Assembleia ela ainda está na lanterna ali, fica na terceira posição como o legislativo menos transparente entre as assembleias do país. Quem fica na lanterna, em último lugar, é a Assembleia do Acre, e quem fica em primeiro lugar é a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, Brasília, onde mora a nossa querida Sábia Barreto. Muito bem. Olha, agora aproveitando que você conversou com o deputado Franzé Silva, existe uma expectativa do partido, né, que Franzé Silva e Fábio Novo possam dialogar e construir consenso em torno de uma disputa, Paula, para a Prefeitura de Teresina. Os dois, ou um dos dois, tem falado sobre essa possibilidade de diálogo que se fala tanto nos bastidores? Joelson, a gente conversou também com o Franzé, até informalmente ali durante a solenidade na Assembleia, e ele garante que, de fato, dentro do PT não há um racha. A gente viu na semana passada o deputado federal Merlong Solano abrindo mão da sua própria candidatura, declarando apoio para Fábio Novo, e Franzé garante essa disputa entre ele e Fábio Novo segue. A escolha do PT acontecerá agora no mês de agosto. Eu já questionei vários petistas sobre o dia certo, mas, haverá uma data, mas né? ainda não foi acertado esse dia de fato, mas Franzé Silva garante: o PT sairá unificado após esse dia em torno de um único nome para disputar a Prefeitura de Teresina. Muito bem, então vamos aguardar aí os desdobramentos desse caso. Agosto é um mês considerado decisivo para essa definição do PT sobre quem vai para a disputa das eleições da cidade de Teresina, aqui na capital do estado do Piauí, para a Prefeitura.
Imagem agora na tela de Nerinho, deputado Nerinho, e Igor Neri. Tá aí, ó, os dois estavam participando dessa solenidade que a Paula fez referência, que é a solenidade lá da transparência da Assembleia Legislativa. Lá atrás, é Nerinho, aí ao celular, né? Fazendo isso aí. E ao lado dele, Igor Neri. Os dois têm uma ligação, né, Paula? Uma ligação, me parece que de sobrenome. São parentes, né? São primos, se eu não me engano. Tem um parentesco entre eles. E por que essa imagem chamou a atenção? Por que a Paula chamou a atenção para essa imagem? Porque pode haver mudança na composição da Assembleia envolvendo esses nomes e a ocupação de cargo na Defesa Civil. Exatamente, Joelson. Agosto é um mês decisivo também para o deputado Nerinho, porque ele deve deixar a Assembleia para assumir a Secretaria de Defesa Civil. O nome que está posto hoje lá já é uma indicação dele, e essa ida dele para a Defesa Civil abriria espaço para o suplente do PT, que é o doutor Marcos Vinícius, um dos nomes cotados aí pelo Palácio de Karnak, do grupo, né, da base do Palácio de Karnak, para disputar as eleições municipais na cidade. Então, Nerinho iria para a Secretaria de Defesa Civil e doutor Marcos Vinícius, que também é um pré-candidato à prefeitura ali no município, assumiria essa vaga na Assembleia Legislativa. A gente viu a oposição mexendo ali suas cadeiras. Acredito que agora a própria base do Palácio de Karnak inicia esses movimentos também nesse jogo de xadrez que é a política. Tá, agora você fala do doutor Marcos Vinícius, você se refere àquele que tem uma liderança política lá no sul do estado, em Novo Horizonte, eu acho que é algo assim. Ele é da região, Joelson, se eu não me engano, de Floriano, cotado para disputar a prefeitura no município. Muito bem, então vamos ver como é que vai ser essa movimentação entre políticos. E, obviamente, que passando pelo Palácio de Karnak, né? Sim, uma movimentação que envolve o Palácio de Karnak. Conversei informalmente também com o deputado Nerinho. Ele afirma que essas alterações aguardam essa conversa que ele deve ter com o governador Rafael Fonteles na próxima semana. Então, na próxima semana, com a chancela do governador Rafael Fonteles, a gente observa essa mudança no secretariado e também na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhando. Imagem na tela, dessa vez, falando a respeito de um grupo político que está diretamente ligado à gestão de Silvio Mendes e Firmino Filho, ao grupo político que faz oposição aqui no estado do Piauí, né? E agora faz oposição também na prefeitura de Teresina. Luciano Nunes tomando café ao lado de Silvio Mendes e também o ex-secretário, né, da equipe de Firmino Filho e também de Silvio Mendes. Esse encontro aconteceu com o Marco Antônio Aires hoje pela manhã, Paula? Hoje pela manhã, um café da manhã com o presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes, o ex-secretário Marcos também, e o ex-prefeito Silvio Mendes. E nesse diálogo, lembranças sobre essa gestão que você citou, Joelson, a gestão tucana, mas também projeções para o futuro. Conversei com o ex-deputado Luciano Nunes e ele falou que nesse diálogo com o Silvio Mendes houve uma interlocução sobre uma possível composição. Luciano Nunes e Silvio Mendes e Luciano Nunes. A gente observa que essa chapa entre a deputada Bárbara do Firmino e o ex-prefeito Silvio Mendes, ou vice-versa, já é algo praticamente desenhado e fechado, defendido por ampla parte da oposição. Inclusive, o maior líder da oposição, o senador Ciro Nogueira, falou da possibilidade e viabilidade dessa chapa, mas isso não impede outros membros da oposição, assim como acontece no próprio Partido dos Trabalhadores, pleitearem também um espaço nessa chapa majoritária. E foi esse o tema desse diálogo entre Luciano Nunes e o ex-prefeito Silvio Mendes. O PSDB quer estar nessa chapa majoritária e o ex-deputado e presidente estadual Luciano Nunes também. Bom, Paulo, hoje o Silvio Mendes está no União Brasil. A Bárbara do Firmino está no Progressistas. O PSDB, e esses seriam os dois nomes postos para a disputa do cargo majoritário. Nenhum deles está no PSDB. Nenhum deles vai usar o 45, que seria outra pretensão desse grupo político, né? Usar o número que foi o número que fez campanhas bem-sucedidas no passado. Pergunto, existe a possibilidade de que um dos dois nomes, Bárbara do Firmino ou Silvio Mendes, se filie ao PSDB ou, eventualmente, que o nome do PSDB, no caso Luciano Nunes, que chegou a ser, inclusive, cotado
para uma pré-candidatura à Prefeitura de Teresina possa surpreender e ser um dos nomes a compor essa chapa majoritária? É um diálogo bem complicado a ser costurado dentro da oposição, Joelson. A gente tem essas informações de bastidores de que a deputada Bárbara do Firmino deve se filiar ao PSTB e esse partido, acredito que uma certeza que a gente tem é que ele não estará de fora dessa chapa majoritária da oposição, uma vez que há uma lembrança, há um saudosismo, a gente até ouve de interlocutores da oposição de que o PSTB seria uma grife aqui em Teresina, né? Considerada por eles como uma grife. Agora, o que a gente também não pode deixar de destacar é que há uma certa resistência de parte do PSDB a essa filiação de Bárbara do Firmino no partido. Existe uma defesa de que o próprio Silvio Mendes se filie no Ninho Tucano. No entanto, a condição para que o União Brasil, que está em parte no Palácio da Cidade, siga na oposição, é justamente a filiação de Silvio Mendes nele para concorrer a prefeito. É um direcionamento do Diretório Nacional do União Brasil que se tenha candidaturas majoritárias nos municípios. Então, aí terá que ser uma conversa entre a deputada Bárbara e o ex-deputado Luciano Nunes para alinhar quem, de fato, dos dois vai, através do PSDB, integrar essa chapa com Silvio Mendes. O fato é que União Brasil, Progressistas e PSDB continuam no mesmo campo, ainda que na hipótese remota, e a gente pode dizer que de que haja duas candidaturas, uma com Bárbara, outra com Silvio Mendes. Mas todos estão no mesmo campo político, né? Com certeza, Joelson. A gente não ouve de interlocutores nenhum comentário no sentido dessa oposição dividida. Na verdade, o que se defende é essa candidatura unificada dos partidos até porque será uma disputa contra dois palácios, o Palácio da Cidade e o Palácio de Karnak, que tem uma ampla estrutura. Muito bem. Paula, quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, Joelson. Um abraço para você, o Alivaldo e a Sávia também, que são nossos telespectadores hoje. Exatamente. Mas voltarão logo, logo, muito em breve, os dois aqui ao nosso Jornal do Piauí. Obrigado, Paula, pela participação aqui com a gente.